Bem-vindo a mais um episódio astrológico patrocinado pela Absolutely Psychic. Por favor, tire um momento para avaliar, comentar e se inscrever no canal. Will Smith é de Libra, com ascendente em Gêmeos e Lua em Escorpião. O regente do mapa, que indica o propósito do mapa, Mercúrio em Gêmeos, busca comunicar os efeitos e resultados das emoções, a sexta casa, no estilo de Libra, que é paz, diplomacia e gentileza. Saturno se opõe a essas posições, o que exige navegar por muitos medos, preocupações, dúvidas, responsabilidades nos bastidores e busca de equilíbrio. A vida emocional é reativa, intensa, controladora e pode tirar conclusões precipitadas, especialmente com a lua em Escorpião. O ponto mais alto de realização nesta vida, o meio do céu, é a singularidade e a liberdade no signo de Aquário. É necessário se libertar. Mais especificamente, a libertação emocional será testada. O Sol em Libra neste mapa tem o propósito de brilhar no prazer, nos filhos, nas forças criativas e no equilíbrio, de uma forma em que a expressão emocional é liberada. Como observação, nos principais mapas que analisei, mais de 60% dos atores têm um aspecto Vênus-Saturno ou um aspecto Saturno-Netuno ou Vênus e Netuno em aspecto. Smith tem essa configuração. Ao combinar o ascendente em Gêmeos de Smith, isso pode servir como uma força de insumo para crianças de uma forma humanitária. Talvez algum dia isso se concretize. A Lua em Escorpião traz muitos temas relacionados ao controle, dependendo dos aspectos que faz com outros planetas. Mas, mais especificamente, a Lua em Escorpião pode ser uma posição emocionalmente muito intensa. E nem toda Lua em Escorpião vai responder da mesma forma, dependendo das configurações que faz com o restante do mapa. O controle acaba tendo efeito contrário neste mapa, porque Saturno tem aspecto com ele, exigindo adaptação constante, ajustes, concessões e ceder, especialmente deixando desconfortável. A Lua e Saturno também estão em posições de queda neste mapa. Observe também que Júpiter está em posição de detrimento, e essas posições geralmente exigem trabalhar muito para resultados menos que ideais. No entanto, Vênus está em sua posição de regência, tornando Smith carismático, encantador, simpático e artístico. Planetas em sua posição de regência normalmente manifestam resultados com muito mais facilidade. Quando há uma combinação de planetas em detrimento e planetas em dignidade, manter os resultados é onde geralmente está o trabalho árduo, e chega a ser um esforço extenuante que pode se tornar emocionalmente desgastante. Vamos falar sobre as declinações. Há um link abaixo na seção de descrição que leva a um artigo sobre declinações. Como mencionado há algumas semanas, as declinações muitas vezes são negligenciadas, embora esses aspectos sejam formados pela latitude em vez dos aspectos tradicionais de longitude. No mapa do Will, Netuno está em paralelo com o meio do céu. Isso traz habilidade artística e intuitiva. Isso é muito parecido com o ter Netuno em conjunção com o meio do céu. O trabalho nas artes é confirmado, mas mais importante ainda, isso também pode indicar a ausência de uma figura parental, e isso também é confirmado pelo abandono do pai à família, Plutão contra paralelo ao meio do céu. Isso indica que um dos pais dominará a família, impondo um comportamento rígido e altamente controlado para manter o equilíbrio. A Lua em Escorpião pode tornar a mãe dominadora. Como a Lua está em conjunção com Netuno, fico me perguntando se a religião foi usada como uma arma. Um aspecto contra-paralelo à Lua traz apoio de mulheres e do público. A mãe se torna a figura central forte para o nativo. Às vezes, a mãe se torna alguém de difícil convivência, passando a controlar a vida do nativo. Vênus contra paralelo a Marte. Isso pode aumentar o charme da pessoa, fazendo com que os outros a achem irresistível. A libido sexual é intensificada para nativos com esse aspecto. Quando combinado com o regente, com Vênus estando em sua posição de domínio, isso se fortalece ainda mais. Mas também é importante notar que, no aspecto tradicional de longitude, Vênus e Marte estão em um sextil fora de signo, tornando esse aspecto específico ainda mais relevante por causa do contraparalelo. Vamos usar o dial de 90 graus como exemplo. Quando plotamos os planetas de Smith no dial de 90 graus, mais detalhes ficam visíveis.
Planetas no ponto de Áries são visíveis para o mundo todo. Esses pontos são 0,22,5 dos signos cardinais, 15 dos signos fixos e 7,5 dos signos mutáveis. Smith tem uma combinação de Quiron, Urano, Saturno, o meio do céu e o ascendente nesses pontos. Isso tem o potencial de influenciar uma revolução de cura de feridas emocionais. Muito provavelmente, isso será compensado pelo nascimento de um neto. Isso parece acontecer relativamente em breve, dentro do próximo ano. Embora o dial de 90 graus não seja necessário para ver esses dois aspectos, conjunções de Júpiter-Plutão podem alcançar sucesso, charme e apelo sexual. Esses dois planetas juntos ampliam a dominação. Agora, voltando ao dial de 90 graus, entrando no aspecto Vênus-Marte que discutimos. O ponto médio de Vênus-Marte também está no ponto de Áries, o que só acentua o carisma e a simpatia de Smith para o mundo em geral. Vênus-Marte no mapa de Will Smith é fundamental porque apresenta três temas importantes acontecendo: um estilo sexual natal, um contraparalelo e está no ponto de Áries. Há muitos outros aspectos a serem analisados. No entanto, para manter isso breve, os maiores temas que se destacam são a Lua em Escorpião e o aspecto que ela faz. Mais uma vez, temas de controle e dominação são fortes neste mapa. Júpiter e Plutão, um aspecto entre eles, também amplificam esses temas, mas o ambiente doméstico emocionalmente dramático em que Smith foi criado é demonstrado por Marte na quarta casa, em quadratura com o astro. Isso pode indicar um dos pais com sérios problemas de raiva e controle. Desfazer grande parte dessa influência emocional para alcançar a libertação e o desapego saudável é o papel desse meio do céu em Aquário. Atualmente, Saturno em trânsito passando por essa casa trará à tona lições de aprendizado relacionadas a isso. Por favor, lembre-se de que os planetas na astrologia influenciam, mas não obrigam. Os planetas nunca são culpados. Eles simplesmente influenciam nosso livre-arbítrio, a evolução do caráter, a educação e a intenção, que juntos codeterminam o destino. Como muitos sabem, durante o Oscar, Chris Rock fez uma piada sobre a esposa de Will Smith, Jada Pinkett, a respeito do cabelo dela. Smith subiu ao palco e deu um tapa em Rock na frente do mundo inteiro, e depois voltou para o seu assento e gritou vários palavrões para Rock. Minutos depois, Smith ganhou o Oscar por seu papel no filme King Richard. Saturno em trânsito estava fazendo quadratura com a lua de Will Smith. E esse Saturno em trânsito estava passando pelo meio do céu. Saturno no meio do céu geralmente está relacionado a lições de vida, trabalho duro e possível reconhecimento. Ao mesmo tempo, faz a pessoa trabalhar mais, e às vezes as lições podem parecer injustas. Pode aumentar a produtividade, o fluxo de trabalho e, com certeza, trazer problemas com figuras de autoridade. Mas vale ressaltar que o reconhecimento que Saturno pode trazer já era visível, pois Smith já havia ganhado alguns prêmios por esse mesmo filme semanas antes do Oscar acontecer. Teve o SAG Awards e acredito que houve outra cerimônia de premiação em que ele também foi vencedor como ator do ano ou algum outro tipo de prêmio. De qualquer forma, a conquista de ganhar um Oscar é destacada. Agora, como uma observação à parte, a última vez que Saturno em trânsito esteve exatamente nessa posição foi em 1992, quando a fama de Smith cresceu com os papéis em Where the Day Takes You e 6 Graus de Separação. A Lua, na astrologia, governa as emoções. Os trânsitos de Saturno sobre a Lua de Smith em Escorpião vão trazer lições de aprendizado sobre desapego emocional. Ainda assim, quero voltar à relação natal de Smith com a Lua e Saturno, já que esses dois, no mapa natal, têm aspectos difíceis. E geralmente, a regra básica é que sempre que um padrão planetário se repete, a natureza da relação natal determina como esse evento vai se desenrolar durante um trânsito. O atual trânsito de Saturno no signo de Aquário traz novamente lições de aprendizado sobre racionalidade, usando palavras e ideias em vez de emoções. A lua natal de Smith em Escorpião está em posição de queda, o que pode fazer com que ele reaja de forma exagerada a situações,
já que sentimentos intensos tomam conta. Existem lições de aprendizado bastante severas para Smith ao lidar com suas emoções e escolher as respostas que considerar adequadas. A Lua em Escorpião tem um forte dom para atenção plena e sabedoria através da conquista. Há outro trânsito ainda mais intenso que impulsiona esse impacto. Plutão em trânsito está fazendo quadratura com Mercúrio e Vênus natais de Smith, formando uma grande quadratura cardinal com Saturno. Como Plutão em trânsito está passando pela nona casa, há questões envolvendo assuntos legais e publicidade. Frequentemente, Plutão pode trazer à tona questões do passado. Os aspectos de Plutão são profundos, vão além da superfície. Isso é um grande chamado para despertar. É o poder do nascimento, renascimento e transformação. Quando o contato com Mercúrio entra em cena, ele transforma a forma como a pessoa se comunica e a maneira como ela pensa. Quando se trata do contato com Vênus, isso vai transformar o afeto, a natureza amorosa e a habilidade interpessoal da pessoa. Em uma configuração de T quadrado, a casa vazia da configuração é onde a maior parte dessa atividade acontece. No mapa de Smith, é na terceira casa que tudo isso vai se desenrolar. Mais uma vez, isso envolve comunicação, notícias, pensamento e fala. Plutão também tem nuances adicionais com base nas direções do arco solar de Smith. Atualmente, Smith tem Vênus por arco solar em aspecto de quadratura com Plutão. Como esses dois estão emparelhados pelos trânsitos, isso é um forte indicativo de mudança na forma como as pessoas o veem e de mudanças em seu trabalho, já que Vênus rege a sexta casa e a 12ª casa, a mente subconsciente. Seguindo em frente, nas próximas semanas, de abril até o final de maio, Smith enfrentará consequências legais e disciplinares, já que Plutão continua fazendo aspectos tanto por trânsito quanto por direções. Normalmente, as direções por arco solar atuam 6 meses antes e depois de atingirem seus picos exatos. Saturno em trânsito também formará um quirón com Plutão natal de Smith, resultando em possíveis mudanças, ajustes, perdas, concessões e consequências para seu comportamento. As consequências podem parecer severas e isso certamente vai impactar sua capacidade de, quando trabalhamos com profecções anuais, por favor, confira o link na descrição abaixo. A idade atual de Smith é 53 anos. Desde setembro de 2021 até o presente, ele está em um ano de profecção de sexta casa. Esse foco, novamente, vai de setembro de 2021 até 2022. É tudo sobre trabalho e rotinas do dia a dia. O regente do ano para ele é a sexta casa. De acordo com a sexta casa dele, são Vênus e Plutão. A maioria discordaria de mim e usaria Marte em vez de Plutão. No entanto, quando comparamos essa informação adicional com os trânsitos e as direções do arco solar, os temas de Vênus-Plutão continuam se repetindo. Quando examinamos a condição natal desses planetas, vemos a oposição de Saturno natal sendo destacada. O público terá uma mudança na forma como percebe Smith, exigindo que Smith passe por alguns aprendizados relacionados ao seu comportamento. As profecções anuais eram usadas como uma técnica independente na astrologia medieval. No entanto, com a evolução da astrologia, eu pessoalmente as utilizo como ferramentas adicionais de confirmação para as progressões, direções e trânsitos. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Quais são as perguntas importantes na sua vida? Meu namorado e eu estamos juntos há mais de um ano. Você acha que isso pode levar ao casamento? Tenho duas ofertas de emprego. Preciso de um conselho sobre qual delas aceitar. Tô cansado de me sentir sozinha. Quero saber se o amor chegará em breve para mim. Portanto, se você tiver dúvidas sobre algum problema ou precisar de orientação, fale com um de nossos médiums experientes e precisos. Fala com a Absolutely Psychic. Ligue para um 800-49800 e centinho 8771 ou visite absolutelypsychic.com. Aquela vidente me deixou impressionada. Ela soube imediatamente que eu havia me mudado recentemente. Nossa, fiquei impressionado. Eu não sei mais o que dizer. Nunca tive uma leitura tão boa assim. Foi absolutamente incrível. Sou muito grato por ter feito uma leitura com ela. Liga para um 800-498-498-777 ou acesse absolutelypsychic.com e faça a sua própria consulta particular. Obrigado por assistir. Clique aqui para baixar nossos aplicativos gratuitos para Android, iPhone e Microsoft.
Não deixa de nos seguir no Facebook e no Twitter. Fica ligado no nosso canal clicando no botão vermelho de inscrever-se. E lembre-se, os primeiros 3 minutos são grátis na nossa rede com nossos videntes confiáveis e precisos. Não deixe de navegar pelo nosso site para conferir horóscopos gratuitos, artigos e muito mais. Clique aqui para acessar nosso site ou simplesmente ligue para 0800 498 498 777 para ganhar seus 3 primeiros minutos grátis agora mesmo.